Acho que agora foi. Mas, afinal, o que são crenças? Boa Alô, noite, Gina. boa noite. É estranho que não te ouvia, estava sem som, mas agora já consigo te ouvir bem. Espera só um bocadinho, deixa eu só ajustar aqui. Então, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Sua imagem está um pouco Está deturbada aí. estranho? Está estranho? Acho que é da luz. Assim, está melhor assim? Tá, melhorou um pouco. Seja muito bem-vinda, né? E como eu falei, hoje nós vamos falar de crenças limitantes com a sugestão aí da Adriana, né, que participou de um depoimento extraordinário semana passada que ela sugeriu nós falarmos desse tema, né? Primeiro a gente precisa entender o que são crenças, né? Crença é tudo aquilo que a gente tem como nossa verdade, seja porque a gente ouviu ou porque a gente vivenciou alguma história. Então tudo isso são crenças, só que nós temos as crenças que são as crenças limitadoras ou crenças limitantes, e nós temos as crenças que são positivas. Um exemplo de crença positiva. Eu tenho uma crença muito forte que eu tenho uma memória excelente. Eu repito isso para mim em todos os momentos. Então, a maioria das coisas que eu faço eu não coloco na agenda, porque eu tenho uma crença fortalecedora que eu acredito que eu tenho uma super memória. Boa noite, Aida, seja muito bem-vinda. Mas nós temos as crenças limitantes que são, como o próprio nome diz, são as crenças que nos limitam, né? Nós temos as nossas crenças são hereditárias, as crenças que são adquiridas na nossa família, principalmente na infância. Você ouviu dos seus pais, dos avós, dos bisavós, por exemplo, quando o pai fala para uma criança, você não faz nada direito, você é burro, isso gera uma crença limitante muito forte na cabeça da criança, principalmente na fase de 1 aos 14 anos, né? Na infância e pré-adolescência. Nós temos as nossas crenças pessoais, que são as situações que nós vivenciamos, né? Então, coisas que a gente vivenciou e a gente criou uma crença pessoal. E nós temos as crenças sociais, que são criadas pela sociedade. Pessoas com quem a gente convive. Então, fala, o mundo é perigoso. Então, tudo isso que você escuta no seu meio social, seja de amigos e colegas de trabalho. Então, são as crenças sociais. É isso, Gina? Olá, boa noite. Você viu que eu comecei empolgada hoje, né? Hoje eu já comecei bem empolgada. É mesmo. E dizer boa noite também ao Brasil, boa noite Portugal, que agora são 22h34. E o tema que foi sugerido pela Adriana é muito forte, porque primeiro, para sabermos o que é uma crença limitante, temos de saber o que é uma crença. O que é uma crença para ti, o que é uma crença para mim. Pode ser diferente, mas é uma ideia, uma opinião que nós ganhamos com os nossos pais ou com os nossos familiares ou de escola e que nós não nos apercebemos que nos podem vir a limitar a forma como vemos e sentimos o mundo. A diferença de uma crença limitante de uma crença normal é mesmo isso, é porque uma crença positiva e fortalecedora poderá ser algo que nos motive para a ação, como coragem. Agora, uma crença limitante é aquela que nos aperta no peito e na ação. Boa noite, Eliane, boa noite a todos que entraram. Perceber que a crença irá nos limitar se nós não observarmos que aquela crença está-nos a perturbar, a nós e aos outros. Interessante quando nós começamos a identificar as crenças, começamos a ver as nossas e as dos demais. Quantas vezes vocês ouvem falar, só na forma de falar, expressa exatamente aquilo que se sente. Olha, é uma crença limitante, mas que nós não podemos apontar, nem dizer, nem criticar. Cada um é como é. Mas isso prejudica-nos imenso. Concordas, Irene? Concordo plenamente. Um exemplo de crença. Quem nasceu numa família pobre, né, humilde, simples, muitas vezes ouviu coisas em relação ao dinheiro. E eu tinha uma crença muito forte, negativa, em relação ao dinheiro, que era,
quando eu começava a prosperar, eu acabava dando um jeito de gastar o dinheiro. Era como se eu não me sentisse merecedora. Por quê? Porque eu vim de uma família onde a gente passou dificuldades financeiras, né? A gente queria algumas coisas, meus pais não tinham condição de comprar, então eu ouvia muitas coisas negativas em relação ao dinheiro. Meu pai falava, você está achando que eu sou banco? Então, assim, quando você vivencia isso, quando você escuta muito isso, gera em você crenças limitantes. Quem aqui já não ouviu muitas vezes, olha, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, e aí toda vez que você pega no dinheiro, o pai fala, ou a mãe tem que lavar a mão, e você inconscientemente, toda vez que você pega em dinheiro, vem essa sensação ruim em relação ao dinheiro. Né? E a gente sabe que o dinheiro é só o papel, o dinheiro é a energia. Então, quando eu limpo essas crenças, eu acabo me conectando com a prosperidade, né? Então, quantas coisas a gente ouvia sobre dinheiro, muitas vezes sobre relacionamento, quando você vê a relação dos seus pais que não são boas e gera crenças negativas na sua mente em relação a ter um parceiro, né, ou o homem ter uma parceira. Então, tudo isso que a gente vivenciou, tudo isso que ficou muito forte na nossa mente, pode ser uma crença fortalecedora, pode ser uma crença limitante. De repente, foi feito um estudo nos Estados Unidos e eles, na média, todas as pessoas que eles estudaram, né, eles perceberam que uma criança até os 8 anos de idade escuta mais ou menos 100 mil vezes a palavra não. Não faça isso, é perigoso. Muitas vezes a gente tem crença para fazer network, se relacionar com pessoas novas. Por quê? Porque nós ouvíamos muito dos nossos pais, cuidado com o estranho, não se relacione com o estranho, não dê atenção com o estranho. Então, quantas vezes você escuta isso dos seus pais, né, quando você é criança? E isso gera na sua cabeça o medo, muitas vezes, de se relacionar com as pessoas. Você acaba não confiando nas pessoas inconscientemente. Por quê? Porque você ouvia isso muito dos seus pais. Concorda, Gina? Plenamente. E dizer que quando nós temos uma crença, para nós é uma verdade absoluta. E interessante é também nós escrevermos, temos uma folha de papel, e escrever crenças limitantes ou crenças fortalecedoras, em que quando vocês se aperceberem que está a vir um pensamento com uma crença forte ou limitante ou fortalecedora, que vocês possam tomar nota. Porque muitas vezes as crenças limitantes, elas vão constrangir o nosso presente, o nosso dia-a-dia, o nosso relacionamento com o outro, o nosso relacionamento com as praticamente 12 áreas da nossa vida. Porque uma crença além do dinheiro poderá ser nos relacionamentos. Hoje em dia, cada vez mais se ouve falar de divórcios. Não é só por causa do Covid, nem da guerra, nem da crise financeira, mas porque as pessoas hoje não têm tanta paciência ou tanta necessidade de ter que aturar tudo e aceitar tudo. Então, muitas vezes preferem ficar sozinhos do que estar num relacionamento de mentira. E a verdade é que esse relacionamento poderia ter tido outro rumo se tivessem havido um maior conhecimento das suas crenças, porque muitas vezes é mais fácil desistir, cair e dizer que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. É uma crença absoluta. Outras tantas que os homens não prestam, outra crença limitante, porque nos vai bloquear. Uma mulher ou um homem que tem uma crença limitante para um relacionamento, imagina, uma pessoa está sozinha, começa a ver e a sair com pessoas. Se ela tiver a crença de que todos os homens são iguais, nenhum homem presta, todos os homens só querem sexo com as mulheres, não querem ter um relacionamento, é claro que a mulher vai ter o foco nessa crença e vai sempre esperar que aconteça algo para provar que a crença dela era real e verdadeira. Então são essas limitações que vão prejudicar a nossa vida, o nosso dia-a-dia. E quando nós temos a consciência que essa crença existe e é real, vamos estar mais atentos. Porque essas crenças vão nos limitar na nossa vida e o relacionamento com os demais. E prejudicam-nos todos os dias da nossa vida até nós observarmos que aquilo está-nos a limitar.
A falta de conhecimento irá continuarmos a repetir os mesmos erros, os mesmos padrões mentais. As crenças limitantes, se nós não tivermos, observarmos o que está a acontecer, iremos repetir, repetir, repetir e nada na nossa vida vai mudar. Uma coisa que a gente repete muito são os padrões dos nossos pais. Muitas vezes a gente não percebe, mas muitas vezes tem alguma coisa na nossa mãe ou no nosso pai que nos incomoda e quando a gente percebe, a gente está repetindo o mesmo padrão, a gente está fazendo a mesma coisa, né? Às vezes, sei lá, você tem alguma coisa na sua mãe, por exemplo, que você não gosta e quando você percebe, você está fazendo a mesma coisa. Inconscientemente, você está repetindo o mesmo padrão do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus avós, ou de pessoas muito próximas que você tem muito contato. Então, qual é o primeiro passo de eu identificar uma crença? Se tem alguma área da minha vida que não está fluindo bem, provavelmente eu tenho uma crença que me limita. Olha, eu tenho dificuldade para prosperar. Com certeza você tem alguma crença limitante. Essa crença também, para quem acredita, ela pode ser gerada em vidas passadas. Eu não estou aqui para convencer você a acreditar ou não em vidas passadas, mas tem coisas que a gente traz de outras vidas e são coisas que a gente, claro que a gente não percebe, a gente não tem clareza. Quando que a gente tem clareza disso? Somente quando a gente faz uma regressão a vidas passadas no processo de hipnose, por exemplo. Você pode também usar uma outra ferramenta. E quando você faz esse acesso a essa vida passada, essa regressão que você tem consciência. Eu, por exemplo, já atendi pessoas, cliente X, que tinham questões de outras vidas. Eu atendi uma cliente X, por exemplo, que em outra vida a pessoa falava para mim, eu não consigo prosperar. Né? Tudo que eu faço, quando eu percebo, eu não tenho dinheiro, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma repetição. E fazendo uma regressão de vidas passadas, a gente voltou numa vida que a pessoa era extremamente pobre, com muita dificuldade, vendo os filhos passando fome. E aqui talvez você ache estranho a gente falar disso de vidas passadas. Como eu disse, eu não quero convencer ninguém. Se você não acredita em vidas passadas, eu respeito, está tudo bem. Mas como eu trabalho com isso e a Gina também, então... E não importa se é verdade ou não aquela cena, mas na cabeça da pessoa é verdade, né? Porque tem muitas memórias que podem ser falsas na nossa mente. Mas no processo, quando a gente faz uma regressão, seja uma regressão de vidas passadas ou uma regressão de idade, para nossa mente não importa se essa cena foi verdadeira ou não. O importante é que se ela vem à tona, é porque ela nos incomoda. E aí o que a gente faz? A gente faz uma ressignificação. Então, primeiro passo para eu saber se tem uma crença limitante. Tem alguma área da minha vida que não está fluindo bem? Provavelmente você tem crenças limitantes. E uma das crenças que as pessoas têm muito nos meus atendimentos é do não merecimento. E principalmente em relação ao dinheiro. A pessoa, quando geralmente eu pergunto, como que você se vê daqui a 5 anos? Que a pessoa fala sobre dinheiro, ela fala, não, eu queria ter só um pouquinho. Como se ter muito dinheiro fosse algo que atrapalhasse. Olha, eu não preciso de muito. Às vezes as pessoas falam muito isso. Olha, não, eu queria ter um pouquinho de dinheiro, mas só o suficiente. Percebe que é uma crença limitante? Que você pode ter muito dinheiro, né? Então, muitas crenças negativas sobre dinheiro é que todo rico é corrupto. Muitas vezes a gente escuta isso. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico para o céu. Olha como isso é forte com a cabeça de uma criança. Talvez com um adulto não faça tanto efeito, mas imagina quando você é criança que você não tem essa percepção que um adulto tem quando a pessoa fala isso. Né? Então, olha o poder disso. Coisas negativas que a gente fala também, muitas coisas negativas que a gente fala que a gente nem percebe. Se a gente fala assim, eu sou uma guerreira, né? E a gente não percebe que quando eu falo isso, para mim é uma crença muito negativa, porque quando eu falo eu sou uma guerreira, é como se eu falasse, eu estou preparada para a guerra. Boa noite, Paulo, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, a gente tem que olhar também o que eu falo, porque as crenças são geradas basicamente por repetição. Quando eu repito muito aquela situação, quando eu escuto direto isso, por exemplo, ou por um forte impacto emocional. Aconteceu alguma coisa e gerou uma crença negativa. Eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha muito medo de dirigir. E eu sofri alguns acidentes de carro.
E isso fortaleceu a crença ainda mais do medo de dirigir. Porque eu tive um problema na primeira tentativa que eu fui pegar o carro do meu primo e eu ouvi muita gente gritando, você está louca. Isso gerou uma crença de medo muito forte. Depois eu sofri um acidente grave em 2020. Então isso fortaleceu a crença de que dirigir era perigoso na minha mente. Então é importante a gente analisar, olhar um pouco, inclusive escrever, né, para trazer mais a consciência. O que eu acredito sobre relacionamento? O que eu acredito sobre família? O que eu acredito sobre dinheiro? E a crença que eu acredito que as pessoas mais têm negativa é sobre dinheiro, principalmente quem veio de uma família que não tinha condições financeiras. Só que uma crença limitante sobre dinheiro não quer dizer que você não vai prosperar, não quer dizer que você vai ter sua casa, não quer dizer que você vai ter muito dinheiro no futuro. Mas o que eu preciso? Eu preciso ter consciência, eu preciso trabalhar isso. E existem várias formas de trabalhar isso, né, Gina? E é assustador, Irene. Há estudos científicos, porque as universidades baseiam-se nesses estudos, em que nós repetimos os mesmos pensamentos, as mesmas conversas, as mesmas falas internas 80% a 90% por dia. Porquê? Porque a vida torna-se mais ou menos rotineira. De segunda a sexta, quem trabalha com horários, com os mesmos ritmos, e perceber que nós repetimos as mesmas falas 80% a 90%, quer dizer que repetimos as mesmas crenças. Quer dizer que as crenças limitantes, além de sentirmos no nosso corpo, que vai afetar a nossa saúde física e mental e emocional, também vai nos limitar, além dos relacionamentos com os outros, mas a nossa identidade. Porque sem nos apercebermos, a nossa identidade fica afetada com a forma como pensamos, a forma como lidamos com a nossa vida, com os nossos medos, tornando-se depois em fobias e a nível social, a nível diário e constante. Perceber que uma crença limitante pode iniciar pequenina e que pode tomar uma dimensão grandiosa, provocando uma alteração na nossa identidade, no nosso ADN. Estou a falar da epigenética, porque nós tornamos-nos nos nossos hábitos, nas nossas rotinas, e nós transformamos a nossa personalidade, não só o nosso ego, mas atinge até quem eu sou. Porque se eu sou uma pessoa que me limito através daquilo que eu digo e daquilo que eu falo, daquilo que eu represento, eu também automaticamente vou me ver e as pessoas vão me olhar, vão tomar a opinião de quem eu sou pela forma como eu falo, pela forma como eu comunico. Isto é assustador. É assustador porquê? Porque a palavra tem um poder enorme. Boa noite, querida Custódia, bem-vinda, já tínhamos saudades tuas, já há muito tempo não te vimos por aqui. Perceber que a crença é uma verdade absoluta e nós temos que ter maior consciência daquilo que dizemos, daquilo que sai da nossa boca e pior, daquilo que pensamos. Porque se nós formos transparentes, dizermos o que pensamos através do nosso sentimento e da nossa conduta, irá transparecer a nossa identidade. E esse é o reforço e essa é a maior chamada de atenção. Porque as crenças limitantes transmitem aquilo que nós queremos para o mundo, aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos também acrescentar, trazer ao mundo. É ou não é assustador, Irene? Crenças limitantes para uma criança, para um jovem, para um adulto, para um idoso, não importa a idade. A forma como comunicamos com o mundo nos limita ou nos dá asas para voar. Uma das coisas para a gente perceber realmente é aquilo que a gente fala. Porque aquilo que a gente fala realmente é aquilo que a gente acredita. E muitas vezes a gente não presta atenção no que a gente fala. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Então, muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que nós falamos. E nós repetimos isso, seja verbalmente ou seja mentalmente. E é aquilo que você falou, estudos comprovam que mais ou menos nós repetimos 60 a 80 pensamentos por dia. E a maioria
desses pensamentos são sempre a mesma coisa. Então, a gente repete um padrão. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Então, a gente repete um padrão. E é importante eu tomar consciência, porque eu só vou perceber que eu tenho uma crença limitante quando eu entender, porque foi o que a Adriana trouxe para a gente. Conversando com pessoas, muita gente não sabe nem o que é uma crença, né? Crenças são as nossas verdades. O que eu acredito sobre religião, por exemplo? Muitas vezes nas religiões a gente tem muitas crenças, né? Quando você segue um padrão religioso. Então, tem crenças religiosas, tem todo tipo de crença. E o que você acredita? Eu, por exemplo, eu fui evangélica por alguns anos, honro e respeito todas as religiões, a gente não está aqui para falar de religião. Eu tive momentos incríveis ali, foi muito conhecimento, mas eu tinha uma crença muito negativa em relação a Deus, na igreja evangélica. Na minha cabeça, eu tinha uma crença que Deus era um Deus bravo, né? Que eu estava fazendo só coisa errada. Então, parece que... E aquilo foi gerando um certo desconforto em mim. Porque na minha cabeça era a sensação que Deus estava apontando todos os meus erros. E eu acabei me desconectando da religião, respeito, isso era uma coisa minha, de como eu via. Então, na minha cabeça, eu tinha essa crença que Deus apontava todos os meus erros. E eu ia para a igreja e eu só estava fazendo coisa errada. Então, eu criei uma crença negativa muito forte. Então, eu tive que trabalhar muito forte isso em mim, porque era uma crença muito forte que gerou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu tenho medo desse Deus, né? Então, não tinha aquela coisa que Deus é perfeito, é bom, é sempre amoroso. Então, na minha cabeça, gerou uma crença ao contrário, que Deus estava sempre apontando o dedo para mim. Então, tinha uma crença muito negativa em relação a isso. E são várias crenças que a gente tem, né? Coisas que a gente escuta e coisas que nos geram medo. Né? Muitas vezes a gente escuta coisas nas religiões ou em qualquer outro lugar que nos geram um certo desconforto. E muitas vezes a gente deixa de fazer. Por quê? Porque a gente tem essa crença negativa. Né? Principalmente em relação ao dinheiro. Muitas religiões pregam algumas coisas que é uma interpretação que você faz da Bíblia. Então, dependendo, isso gera muitas crenças negativas, né? Essa coisa, quem tem dinheiro não vai para o céu. Então, a gente escuta muitas coisas que é importante a gente tomar um nosso tempinho ali, pegar um caderno e escrever o que eu acredito sobre dinheiro, o que eu acredito sobre relacionamento, né? O que eu acredito sobre mim, sobre a minha vida profissional. Né? Muitas vezes a gente tem crença sobre emagrecimento, olha... Emagrecer é muito difícil. Eu já falei muito isso, que emagrecer é muito difícil. E hoje eu emagreci muito rápido, em 1 mês e 8 dias. Por quê? Porque eu mudei o meu mindset. Olá, Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Então, é uma questão de você mudar o padrão mental, mudar essa crença. Colocar uma crença fortalecedora no lugar. Isso é simples? Não, não é tão simples. É possível. Como que eu faço isso? Tá? Eu vou falar dentro do processo de hipnoterapia, que é o que eu mais trabalho hoje, e a Gina também, que é hipnoterapeuta. A gente consegue acessar uma crença, por exemplo, dentro do processo de hipnoterapia. Ou por regressão, ou pode também fazer uma substituição de outra forma, usando o exercício de PNL. Eu gosto bastante de trabalhar com regressão. Voltar naquele momento. E a gente pode dar até uma sugestão direta. Digamos que a pessoa traz uma crença, o que eu mais escuto é sobre prosperidade, sobre área financeira. Então, a pessoa tem dificuldade com a questão financeira. Então, você pode colocar a pessoa no estado de transe e dar uma sugestão direta para que a pessoa identifique onde foi gerada essa crença. Eu já tive uma pessoa X que eu atendi, Gina, que ela falava assim, olha, toda vez que eu recebo um dinheiro, eu tenho que dar um jeito de gastar urgente, porque parece que aquilo me incomoda. Queima. E a gente exatamente, a gente identificou várias crenças negativas. Uma crença que tinha, que era a mãe não deixava ela aceitar presente das pessoas. Então imagina como isso é pesado com a criança. A mãe falava, não aceita o presente das pessoas porque elas estão se sacrificando para te dar um presente. Então, isso gerou uma crença muito forte na cabeça, então, e fora outras coisas. Ela foi entregue aos pais para
aos avós, né, porque os pais não tinham condição de criar. Então, gerou várias situações de crenças negativas em relação ao dinheiro. Depois do nosso processo, a pessoa X, né, que eu atendi, ela falou, olha, agora eu já não tenho esse desconforto, agora eu consigo receber o dinheiro. E muitas vezes a gente não percebe coisas que acontecem muito na nossa vida, que são crenças negativas que a gente não tem a consciência, a gente não tem essa percepção. Por isso que é importante fazer um trabalho. Se você não faz esse trabalho, por exemplo, do merecimento, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa crença que não merece tal coisa. Uma das coisas que a gente escuta muito é, olha, eu estou velho demais para fazer tal coisa. Você já viu, Gina, em algum livro que você leu, você é uma pessoa que lê bastante, que alguém é velho demais para aprender uma nova língua, que alguém é velho demais para se apaixonar, que alguém é velho demais para fazer uma atividade física? Você já leu em algum lugar? É uma crença limitante. É uma crença Para além das limitante, crenças, muito forte. além das crenças limitantes que já falámos desde o início, todas elas, queria também falar da crença por contágio. Alguém que para ti é autoridade, um médico, alguém de referência, alguém que, por exemplo, é mestre, alguém que é sábio, que te diz que tal situação é assim, e tu agarras como teu. Ou seja, não era uma crença tua, era uma crença de outra pessoa que tu vês por contágio. E isso pode acontecer através da televisão, de pessoas da comunidade local ou regional ou do mundo, que para ti são uma referência, que tu gostas muito, tens um carinho especial, um ídolo, alguém que tu admiras e porque ele disse, tu agarras como teu e repetes. Torna-se uma nova crença tua e uma crença limitante que te vai limitar, vai-te bloquear a tua vida. Além disso, tudo o que nós vemos como filmes, como séries, como noticiários, tudo o que tu vês, temos que ter uma grande capacidade de filtrar informação, porque a informação entra pelos nossos olhos e nós não conseguimos identificar se é algo da nossa vida, da nossa parte, vida familiar, da nossa vida pessoal. Porquê? Porque ao ver o que estamos a sentir, está a entrar na nossa amígdala, está a mexer com o nosso sentimento e a verdade é que torna-se uma crença limitante muito forte. Ouve-se falar, por exemplo, nos noticiários, que os aviões pequenos, que é preciso ter muito cuidado, e houve muitos acidentes, inclusive no Brasil, recentemente, e há pessoas que já repetem, tenho medo de andar de avião. Ou seja, aquilo não é um medo natural, é uma crença que a pessoa está a ganhar devido aos acontecimentos. Porquê? Porque o medo manifesta-se depois como uma crença limitante. E quando nós temos que perceber e analisar de onde vem, qual é a raiz, qual é aqui, onde é que nasceu esta crença, porque é que eu repito esta frase, porque é que eu me limito, porque isto vai me bloquear. A Custódia disse que não, e disse que o meu filho mais velho, agora não percebi, Custódia, desculpa, se é alguém, se o teu filho tem alguém com quem ele repetiu o padrão, que eu acho que seja isso, frases feitas de avós, de pessoas que nós adoramos e que repetimos, como netos com avós, filhos. O meu filho é uma grande referência para mim, diz a Custódia, e que também é os filhos com os pais e os pais com os filhos, porque nós temos um amor grandioso e nós vemos uma referência neles. E perceber que muitas vezes, quando as pessoas têm uma personalidade muito forte, muito contagiante, muito marcada, que conseguem ser exemplo para nós. E esse exemplo não é só nas coisas boas, é também nas crenças limitantes. E nós temos que ser bastante cautelosos, muito observadores. Eu adoro falar sobre meditação, porque meditar basta nós sairmos do nosso foco, dos nossos olhos, que viramos para o mundo, para fora, e observamos a nós mesmos, visto de fora, como é que nós estamos a falar, como é que estamos a dizer as palavras, com que tom, com que som, e principalmente
o teor do conteúdo, se é positivo, se é negativo, se aquela verdade absoluta que eu estou a viver é uma verdade que me limita, que me bloqueia. Por exemplo, da pobreza. Eu sou pobre, nunca vou ser rica. Eu sou gorda, nunca vou emagrecer. Isso são frases feitas e frases repetidas que bloqueiam a pessoa para o seu presente e para o seu futuro. Alguém que diz para si mesmo, eu nunca vou emagrecer. Vocês acham que algum dia essa pessoa terá a possibilidade de emagrecer? Porquê? Porque a raiz, a mente está a controlar. Está a controlar o apetite ou a obesidade e está também a controlar o seu comportamento. A sua atitude é o pensamento que vai controlar a forma como ela se comporta. E porquê? Porque depois em sociedade nós normalmente o que nós dizemos é o que nós fazemos e vice-versa. E contagia também para a crença das outras pessoas. Vocês não imaginam, mas eu às vezes tenho receio das promessas que a Irene faz. Já é uma crença, porque a Irene é destravada. Se ela diz assim, Gina, vou fazer lives todos os dias, de manhã à noite, e tu vais-me fazer um grande apoio. Estão a ver, é uma crença que começa a ser uma crença limitante, mas positiva, boa, porque isto é uma forma de crescimento. Mas para ver que a forma como nós falamos também é a forma como os outros nos veem a nós. A referência que nós temos dos outros. Imaginem, alguém que nós sabemos que falha sempre. Marcamos uma saída, marcamos um jantar e já sabemos que quando chegar à altura vai se desmarcar. Então nós perdemos o quê? A confiança. E daí depois vai provocar que essa pessoa ganhe uma baixa autoestima, porque ela não tem segurança em si própria, nem os outros têm nela. Então é um rabo na boca, como nós dizemos aqui em Portugal, é um peixinho com um rabo na boca. Porquê? Porque aquilo que nós dizemos é aquilo que nós comportamos e é aquilo como os outros nos veem. E depois vem o tal desafio maior que é sair deste ciclo vicioso. Porque a crença limitante é viciante. O que você falou aí sobre medo é muito importante, porque muitas vezes a gente tem muitas crenças de medo. Você quer ver um medo que não faz muito sentido? É o medo do escuro. O escuro já matou alguém, né? Por que a pessoa tem tanta gente que não dorme no escuro? Eu sou o contrário, eu não consigo dormir com luz acesa. Então, às vezes a pessoa tem muito medo do escuro, mas percebe que o escuro não tem nada de... Sei lá, se eu for aqui e apagar a luz da minha casa e ficar tudo escuro, não tem nada demais. A casa continua a mesma, não tem nenhum monstro que vai vir só porque a casa está escura. Outra coisa também, a pessoa tem um medo gigantesco de uma barata. Já viu pessoas que têm fobia de barata que não pode nem ouvir o nome da barata? Se você pensar consciente, se você pensar numa barata, o que ela pode fazer com uma pessoa de 1,70 m? Alguém já ouviu que uma barata morde alguém, né? Faz qualquer coisa, né? Ataca. Eu nunca ouvi falar que uma barata ataca. Ela é nojenta, né? É um inseto nojento. Só que, por alguma situação que você vivenciou, alguma experiência negativa, você gerou uma crença negativa na sua mente que a barata era perigosa. Eu já vi pessoas, tipo assim, tendo surto por causa de uma barata. Agora, eu também já vi. se você, por exemplo, se você tiver medo de um cachorro que pode te morder, um cachorro grande, faz um pouco sentido. Se você tiver medo de uma cobra, a cobra pode te morder, te envenenar e você morrer. É diferente. Mas uma barata, por exemplo, ela não consegue fazer nada com uma pessoa de 1,70 m, por exemplo, né? Mas na nossa mente... Ou, né? Uma barata, por exemplo, não pode fazer nada para a Gina. Eu acredito. Você tem medo de barata, Gina? Nunca, nunca. Inclusive, sou uma defensora dos animais, mas hoje em dia prefiro, porque a minha filha mais nova adora, eu brinco com ela. Cara, barata, então me farto-me de rir, brinco com ela, mas tento aceitar, porque a fobia e o medo e a crença limitante traz também alguma segurança por trás, ou seja, o que é que aquela mensagem está-me a dizer? O que é que está por trás? O que é que está a camuflar? Qual é a verdade que nós não queremos ouvir? E é importante também perceber que tem alguma
alguma verdade por trás. Se a pessoa tem essa crença limitante, tem esse receio, é insegurança. E quando nós conseguimos dizer à pessoa, não é provar por A mais B, porque normalmente, como dissemos, crença é uma verdade absoluta. E quanto mais nós indagamos, é pior, Irene. As pessoas ficam irritadas, não conseguem perceber como é que o outro não vê, porque é uma crença, é algo que está entranhado, está dentro, é meu, é a minha crença. Então eles não querem de forma nenhuma libertar-se dessa crença. E por isso é que mesmo com várias terapias, N terapias, as crenças limitantes só são libertas quando a pessoa diz chega, quando a pessoa diz basta. E não é pela intensidade do terapeuta ou dos exercícios, é mesmo quando a pessoa se quer libertar. É, por exemplo, o tabaco. Há pessoas que preferem morrer do que deixar de fumar. O álcool. Pessoas que estão já com cirroses absolutas e não largam a bebida. Porquê? Porque o vício é maior. A crença limitante poderá ser já vivi até aqui e vou continuar a beber porque gosto. Não, se me matar, não me importa. Essas crenças limitam o próprio comportamento e bloqueiam as pessoas por completo. Então nós temos que desmistificar essa crença com alguma sabedoria e com alguma também, temos de dizer, estratégias de planear, organizar, mas tem tudo a ver com o que é que a pessoa quer. Se a pessoa quiser viver com a crença limitante, não há ninguém no mundo, na face da Terra, que tire essa crença limitante. É verdade ou não é, Irene? Com certeza, tudo aquilo. Primeiro, eu acredito que tudo primeiro possa a gente trazer a consciência e fazer um trabalho. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Porque quantas coisas que eu aprendi no autoconhecimento que eu nem sabia que tinha, nem sabia o que era crença há uns anos atrás. Então, eu percebi que eu vinha repetindo alguns padrões, eram crenças que eu tinha vivenciado, né? Que gerou uns gatilhos muito fortes na minha mente que eu precisei trabalhar. Como eu falei, a crença sobre prosperidade. Então, era aquela coisa, olha, você nasceu numa família pobre, né? Não gosto muito dessa palavra, não necessariamente você vai ser pobre, né? E o pensamento também que a gente tem sobre prosperidade, isso é muito importante, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Gina? Eu vou fazer um exercício agora. Quero sim. Se você quiser Quero dizer, para vencer a batalha da crença limitante, temos que sentir qual é a ação que está a ser gerada, qual é a ação, qual é o resultado dessa ação e que resultado novo queres ter se mudares essa crença. Estes podem ser os 3 passos. É identificar qual é a ação que está a ser concretizada hoje, qual é a ação, qual é o resultado que advém dessa ação e o terceiro, qual é o novo resultado que tu queres ganhar com uma nova reprogramação. Porque as crenças limitantes existem até que nós dizemos, já chega, basta. Se elas continuarem a limitar, é porque tu decidiste, é porque tu queres, é porque tu escolheste que queres continuar a tê-las na tua vida. Porque se essas crenças te limitam, é porque tu o permites. Se já identificaste, se já reconheces, se aceitas, então parabéns, estás no sítio certo. Se queres mudar, melhor ainda, é sinal que está na hora da mudança. E essa mudança nasce dentro de ti e para ti. Eu acredito que as crenças limitantes, quanto mais falado for, com os resultados que estão a gerar e os resultados daqui a 5 anos, se continuares com essa crença, quem irás ser? Quem poderás te tornar se não tivesse essa crença? Este tipo de argumento, através das perguntas, poderão vir novas respostas e, se possível, se as crenças limitantes que existem te fazem doer, substitui, troca por novos vícios mais saudáveis e que te tragam melhores frutos. Maravilha. Então vamos fazer um pequeno exercício. Vou colocar uma música aqui. Eu quero te convidar hoje para uma viagem de transformação. Eu quero que você imagine agora você na sua casa.
que está ruim na tua vida que você não quer mais? Quais são as crenças que te limitam? É em relação ao dinheiro? É relacionamento? É sobre prosperidade? Sobre saúde? Sobre emagrecimento? O que você tem acreditado até hoje que tem te limitado? Então agora eu quero que você imagine que você vai pegar uma mala para essa viagem. E você vai colocar dentro dessa mala tudo isso que você não quer mais. Todas as crenças negativas que você tiver consciência, agora eu quero que você imagine. Você coloca nessa mala. E agora você inicia uma grande viagem. Imagine um meio de transporte que fizer sentido para você, talvez de avião, de carro, de ônibus. Imagine agora você chegando num lugar, no meio da natureza. Imagine agora uma grande fogueira na sua frente. E você com essa mala na sua mão, pesada. E você hoje decide se libertar desse peso. Você diga, chega, eu não aceito mais essa condição, não aceito mais essas crenças limitantes me atrapalhando. É o momento de dizer chega. Chega, já deu, acabou. Eu escolho me libertar hoje dessas crenças. Coloque todo o sentimento negativo dentro dessa mala. Como se você estivesse limpando a tua mente e o teu corpo agora. Joga essa mala no fogo. Veja o fogo destruindo tudo isso. Tudo aquilo que você não quer carregar mais, todo esse peso. Você começa a se sentir leve. Agora que você se libertou de todas essas crenças negativas, eu quero que você escolha um objetivo. Qual é o seu objetivo hoje? É ter prosperidade? É ter uma casa? É ter um carro? É ter um relacionamento? Eu quero que você traga isso para sua tela mental agora que você se libertou das crenças negativas. Se for prosperidade, quanto você quer ter na sua conta daqui a 1 ano, 2 anos? Tenha clareza. For uma casa, como será a sua casa? Se for um carro, como será o seu carro? Cria a imagem mental do teu sonho. Traga clareza na sua mente. Veja as cores, sinta o cheiro. Toque no seu sonho, sinta a textura. Visualize agora você dentro do seu sonho. E agora você começa a criar uma crença positiva. Eu posso, eu mereço. Repita com bastante convicção. Eu posso, eu mereço. Eu estou pronto, eu estou pronto. Agora eu quero que você veja você celebrando isso. Celebrando a sua conquista. Imagine quem são as pessoas que vão estar com você nesse momento. Abraça essas pessoas. Veja o que elas estão falando. Agora eu quero que você imagine a imagem do seu sonho na palma da sua mão. Como se fosse um celular. Veja como seu objetivo agora está próximo de você. Você já se libertou de tudo que te atrapalhava. Olha bem para essa imagem. Veja que agora é possível.
Está no alcance da sua mão. Só depende de você a partir de agora. Para você estar pronto, você está pronta para realizar seu maior desejo. Agora eu quero que você imagine, que você coloque essa imagem dentro do seu coração. Põe bastante sentimento agora. Sinta a sua energia diferente. Levanta os dois braços. Celebra agora. Fala, eu mereço. Aumenta a sensação de bem-estar, de gratidão. Fala, eu sou grato, eu sou grato. Eu realizei o meu maior sonho. Respira profundamente. Quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos. Como é que foi, Gina, o exercício? Quer comentar? Profundo, cada vez mais profundo. Cada vez que viramos mais para dentro, mais em contato entras com a tua essência, com o teu eu. Muito bom, Irene, obrigada, gratidão. Gratidão, minha querida. E aquilo que você falou, né? Às vezes, hoje é a minha terceira live para uma pessoa que tinha crenças muito negativas sobre comunicação, que tinha dificuldade de se comunicar, de falar em público. Então, assim, eu estou falando isso porque não porque eu sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Para dizer que se eu posso, você também pode. Então, buscar ajuda, com certeza, ter alguém que te ajude. E se você... Sinto muito feliz, obrigada. Uma noite tranquila, falou a custódia. Então, se você tem qualquer coisa que te limita hoje, não importa a idade que você tem, diga chega. Eu costumo sempre repetir que ano passado eu falei chega para um monte de coisa na minha vida. E hoje eu estou fazendo coisas que eu jamais imaginei que eu estaria fazendo em tão pouco tempo. Apenas 1 mês e 8 dias. Quantas coisas eu já fiz. Se você tem crença limitante sobre prosperidade, eu peço que você entre lá no meu Stores, tem um link lá do meu curso sobre prosperidade. São aulas práticas e rápidas que você vai identificar essas crenças, vai ter vários exercícios poderosos para você trabalhar a sua mente e você conseguir prosperar. Então, se fizer sentido para você, clica lá, tem o link do Hotmart. Você pode entrar lá e adquirir o meu curso sobre prosperidade, Eu Mais Próspero. A chave que vai fazer você prosperar. E gratidão a todos. Lembrando que amanhã às 5h05 da manhã nós teremos uma live especial e depois às 5h55. Gratidão a todos por compartilhar aí. Uma última reflexão, que é: tu não podes mudar o mundo, mas podes mudar o teu mundo. Tu não podes mudar as outras pessoas, mas podes-te mudar a ti. Se tens crenças limitantes, olha e foca na tua vida, porque podes mudar assim, olha, num passe mágico. Porquê? Porque tu viste, identificaste e queres mudar. A mudança pode não vir tão rápido como tu pensas, mas a partir dos pequenos hábitos, a grande transformação irradia de dentro para fora. Se hoje é difícil, amanhã vai ser mais fácil, mas através do treino, da repetição, tu consegues. Tu consegues tudo o que tu quiseres, acredita. Beijos e até amanhã. Gratidão a todos e até amanhã.